que é o nosso Diego Balbino, que é membro da ST, né? Membro da nossa loja. Ele é também da Rosa Cruz e consultor financeiro e um grande amigo. Ele vai falar sobre a intuição, a sabedoria íntima. Então, agora nós vamos fazer uma pequena meditação, né, para a gente unir e formar uma egrégora. Então, feche os olhos, sente-se numa forma confortável, cabeça erguida, pés no chão, uma respiração lenta e profunda. Sinto uma luz muito forte nos envolvendo e nos unindo. Pedindo ao Espírito Santo e aos mestres de sabedoria que nos dirija e que nos abra a nossa mente, a nossa intuição, a nossa sabedoria. Ó vida oculta que vibra em cada átomo, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Contigo, Diego. Compartilhar aqui a... Só peço que todos fechem os microfones, por favor. Todos conseguindo ver? Tá perfeito. Tá ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí, Dela, pela apresentação. Gostaria de agradecer também aí todos os participantes, os amigos, os irmãos. Gostaria também de agradecer a minha esposa, né? Ela me ajudou aí na confecção do material visual aí que vocês estão vendo, tá? Então, obrigado, Jéssica, pela colaboração. Bom, só para explicar um pouquinho a dinâmica aqui da apresentação, eu vou usar esse material visual que vocês estão vendo e vou usar também uma breve cartilinha que eu fiz aqui como material de apoio, tá? Que eu sintetizei aqui num PDFzinho. Quem tiver interesse no final, eu posso encaminhar ou encaminhar para a Berta. A Berta disponibiliza para o pessoal, tá bom? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a intuição, né? E a intuição, ela é um campo muito interessante, né? Muito abrangente, e ela pode ser explicada, né? Apesar de ser uma só, né? A intuição ela é única, né? Porém, existem várias escolas filosóficas, várias formas de você ver a intuição, né? Então, a forma com que você enxerga, cada filosofia, cada religião, cada dogma, ela enxerga a intuição ou parte dela, né, de uma determinada forma, né? Ou ela tem uma percepção da intuição de uma forma, às vezes, não similar a todas as outras filosofias ou religiões. Bom, o intuito, né, desse trabalho é falar um pouquinho, né, de algumas dessas abordagens. A gente não vai citar todas as abordagens, porque, né, são várias as abordagens, e para cada abordagem a gente tem um nível de profundidade muito grande, né? Então a gente vai falar de algumas dessas abordagens, como algumas delas enxergam a intuição, né? E
passear aí num patamar aí mais superficial, e aí no final, né, com a multidisciplinaridade aí de cada um, né, cada um tem um convívio, uma experiência diferente de vida, de escola filosófica, a gente consegue fazer um bate-papo e aí cada um contribui com o seu pensamento. Bom, vamos lá. Desculpa, tá? Estou um pouquinho rouco, o tempo está um pouco seco, mas vamos lá. Aqui só um pouquinho da bibliografia, tá? Que eu peguei, bem sintetizada, né? Peguei o dicionário Aurélio, alguns artigos e revistas da Rosa Cruz Amorque, do site, um artigo também do Bob, do Grande Oriente, do Brasil. Utilizei aí a Bíblia Sagrada, a versão de estudo da plenitude, o livro-chave para teosofia e um artigo da revista Sofia, uma revista teosófica também. Bom, vamos lá. O senso comum define a intuição muitas vezes como uma pequena voz inconsciente que nos dá insights acerca de situações, insights, ideias, né? Ela apresenta algo, né, que nós, às vezes, né, pensando aí num campo físico, né, é aquela voz que aparece que nós não sabemos exatamente de onde é, né, ou por que ela está falando aquilo, e às vezes aquela voz ela contraria algumas coisas, né, que a gente processa naturalmente durante o dia, né? Que voz é essa, né? O senso comum define essa voz aí como essa voz inconsciente. Bom, entretanto, né, junto com a verdadeira intuição, né, caminham paralelamente outros atores que se confundem com a intuição. A lógica, as emoções, os paradigmas são alguns exemplos. Então, nem tudo que vem de dentro, né, e nem tudo que aparece, né, nem todas as vozes são a verdadeira intuição, né, ou é a intuição, né? Existem várias outras coisas que se confundem aí. E aí a gente precisa ter o discernimento do que é realmente a intuição, né, ou do que não é intuição. E aí, durante o trabalho, a gente vai falar um pouquinho aí de algumas diferenças, tá? Bom, como eu falei no comecinho, cada grupo filosófico, ele explica a intuição, né, ou parte da intuição, baseada em suas próprias crenças, seus dogmas, sua cultura. E aí, nesse trabalho, a gente vai consolidar algumas definições ligadas à intuição. Bom, vamos lá. No dicionário, né, a intuição vem do latim, né, o intuire, e seu significado é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente do raciocínio ou da análise. Ou seja, é algo, né, que a gente consegue perceber, discernir, mas que não vem do nosso campo analítico, né, do nosso campo racional. Na psicologia, né, a intuição é um processo pelo qual os humanos passam, mesmo que involuntariamente e inconscientemente, para chegar a uma conclusão sobre algo. Bom, a gente está analisando ainda, né, esse contexto bem físico, bem sensorial, né, para a gente conseguir chegar na intuição. Mas, academicamente ou psicologicamente, a gente já consegue ver alguns indícios que estão convergindo, né, para que a intuição não seja alguma coisa necessariamente física, né? Bom, no campo fisiológico e científico, né, pode-se explicar a intuição analisando o meio físico, né, como, por exemplo, o cérebro, né, que é a imagem que está aí aparecendo para vocês, mas não só o cérebro, né, os hormônios, as glândulas, né, nesse caso, né, no caso aqui da apresentação, nós estamos usando aí, partindo do princípio físico, falando sobre o cérebro. Nosso cérebro, ele está dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, aonde o esquerdo é responsável pela lógica,
a escrita, o raciocínio cartesiano, a música rítmica. Já o lado direito, pela criatividade, imaginação, música melódica e a intuição. Então, aí, né, na imagem, vocês conseguem ver o nosso cérebro, né, e a divisão aí com algumas dessas categorias que eu comentei com vocês. E aí, uma coisa interessante, não sei se vocês conseguiram perceber, que eu citei a música nos dois âmbitos, né? A música, ela tanto pode ser discernida, né, no nosso modelo cartesiano, né, do nosso modelo lógico, como no nosso modelo intuitivo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a música ela é uma coisa mais interna, mais de expressão, de sentimento, só que ela é mecanizada também, né? E aí eu gosto de fazer um comparativo na música, pensando no jazz, no blues, por exemplo, que são músicas que, né, têm uma característica sentimental muito grande, né? Passa-se uma emoção, né, muito grande, porém existe uma técnica, né, uma operacionalização muito grande, porque a música, né, nada mais é do que o instrumento, né, primeiramente o instrumento que você está tocando, utilizando para expressar a música, né, ele nada mais é do que um meio, né, uma extensão do seu corpo. Ou seja, tudo aquilo que você tem de sentimento, de emoção, né, você consegue, através das linhas harmônicas e melódicas, né, colocar para fora como? Através da música. Porém, né, a música... Tá um barulho em algum... Peraí que minutinho que eu vou ver quem é que está com o microfone aberto. Eu vou... É a Regina. Eu? Meu Deus! Pronto, eu vou descer. Desculpa. Bom, então, por exemplo, só voltando um pouquinho, né, o raciocínio, a música, por exemplo, né, ela tem essa vertente, né, que a gente consegue perceber ela no lado lógico, né, e no lado emocional. Então, tudo aquilo que a gente sente, todas aquelas emoções, tudo aquilo que é internalizado, né, no ser humano, nós conseguimos expressar através da música, né? Então, pensa numa linha de jazz, né? Tem toda aquela mecanização, né? Toda aquela técnica, todas aquelas escalas, né? Mas aquilo, né, quando operacionalizado, vai, né, exprimir ali, né, vai imprimir, na verdade, né, aquilo que você está sentindo, né? Então, por isso que ela acaba convergindo para os dois lados. Então, a gente consegue perceber, né, que esse lado direito do cérebro, né, que é o lado artístico, né, o lado intuitivo, né, a gente consegue fazer uma ligação com algo sentimental, com algo interno, com algo que vem de dentro. Tá? A gente está começando a sair um pouquinho do ambiente físico. Bom, nós podemos exemplificar esses dois lados, né, esses lados do cérebro, trabalhando em um exemplo bem cotidiano. Em momentos lúdicos, recebemos um insight, né, ou aquela ideia ou solução daquele problema. Ou seja, não sei se vocês já passaram por isso, né? Provavelmente já, talvez em situações diferentes, mas, por exemplo, você está ali no meio de uma operacionalização, né? Você está executando alguma coisa a nível de operacional mesmo, né? Seja mecânico, ou seja pensando, mais focado, você está tão lógico, tão racional ali, e às vezes você não consegue resolver um problema. E aí você sai, você vai fazer qualquer outra coisa, né? Você sai daquele ambiente, vai ter alguma experiência lúdica, vai beber uma água, assistir alguma coisa na TV, enfim. E ali naquele momento você tem uma ideia. Por quê? Porque você se desligou do seu campo físico, né? Físico-lógico, né? E foi para um momento mais lúdico, um momento de mais criatividade, né? Você começou a trabalhar esse outro lado do cérebro, né? Esse lado que é o lado direito. Bom, ainda falando, né, no campo
no campo físico, né, esses dois hormônios, a serotonina e a melatonina, são grandes precursores aí da intuição, tá? Vou ler um texto aqui, né? Outros fatores fisiológicos que contribuem para o estímulo da intuição, tá? E eu estou usando esse contexto, né, verbal, estímulo da intuição, de propósito, tá? Eles são hormônios, mais precisamente a serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro e se comunica com o sistema nervoso, e a melatonina, que é derivada da serotonina, que é produzida pela glândula pineal. Bom, a glândula pineal, né, também conhecida aí como terceiro olho, né, tem um papel fundamental. Ela atua, segundo algumas tradições, né, segundo algumas tradições esotéricas, né, como um meio de contato com o mundo espiritual. E aí a gente começa a sair um pouquinho do campo físico, tá? Poxa, Diego, mas a glândula pineal ainda é física, né? É um órgão, né, cerebral. Mas, né, a gente já começa a fazer uma ligação, né, um elo com o mundo espiritual. Por quê? Né? Esse contato, né, que a gente tem com a glândula pineal, com o esotérico, né, ele é considerado, né, e expresso como a intuição, né, é através dessa glândula, né, ou do que é produzido, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que essa produção se dá à intuição, que é uma voz interior, que possui um conhecimento não limitado. Existem outras glândulas também que fazem essa ponte, essa comunicação, né, com o externo, tá? A gente vai falar o que é isso daqui a pouquinho, né? Por exemplo, a tireoide, enfim, mas a gente vai se limitar aqui no trabalho à glândula pineal. Algumas tradições promovem a exercitação dessa glândula, tá? Pois, se tratando de um órgão, né, como eu citei, né, ele pode ser estimulado, hipertrofiado, enfim. E como que essas tradições, né, como essas linhas esotéricas fazem isso? Através das vocalizações, tá? Então, através das vocalizações, né, não só da glândula pineal, mas cada vocalização, né, vai trabalhar uma glândula específica, né? A gente pode fazer uma alusão com os chakras, mas enfim, fixando aqui na glândula pineal, conforme você faz a exercitação, essa glândula começa, né, a ter estímulo para a produção da serotonina e da melatonina, tá? E por mais que a gente está falando ainda de um campo físico, né, a gente vai começar agora a falar, né, a sair um pouquinho do campo físico e para o campo espiritual, para o divino, né? Por quê? Porque, de fato, a intuição, né, ela é algo que vai para além das faculdades humanas. O nosso corpo, né, seja a glândula pineal, seja o cérebro, enfim, seja o nosso raciocínio, ele apenas processa aquilo que é entregue para nós através do universo, tá? Nós somos nada mais do que grandes receptores, né, que se comunica com o universo. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, assim, nós somos apenas codificadores, né? Então, a gente recebe essa informação e faz essa codificação a nível sensorial, que é aquilo como a gente percebe o mundo, tá? Não é necessariamente como o mundo é, mas é o jeito que nós percebemos. Bom, para os Rosacruzes, a intuição ela é um atributo da consciência espiritual, ou seja, uma comunicação interna com o divino, tá? Nessa percepção, né, nós, os Rosacruzes, pensam, né, que nós possuímos uma centelha divina, tá? Ou seja, é uma parte do cósmico, ou seja, o todo, né, o cósmico todo, habitando em cada ser e sendo parte, né, desse todo, nós nos comunicamos através dessa consciência.
Ou seja, essa comunicação, né, segundo os Rosa Cruzes e algumas tradições, nós somos parte, né, nós temos parte daquilo que é eterno, né? E aí cada linha filosófica, cada religião vai trabalhar e expressar isso de uma forma. Seja o Espírito Santo, seja o eterno, seja o cósmico, seja o universo, mas enfim, nós somos uma centelha, nós somos uma parte de tudo aquilo que foi construído no universo. E como nós temos e somos isso, né? Eu estou aqui apontando agora, não sei se vocês estão me vendo em alguns quadradinhos, tá? Mas eu estou apontando aqui para o peito, né? Mas não necessariamente aqui no peito, né? Nós aqui, né? No nosso corpo, nós temos parte do cósmico, né? E sendo parte dele, é através desse interior que nós nos comunicamos, ok? Então, quando o cósmico, quando o divino, quando o universo, ele quer fazer essa comunicação, ele se comunica direto com essa centelha, né? Com esse interior, com esse eu interior. E quando esse eu interior, né, não aborta, né, ou não corta aquilo que está sendo direcionado para nós, né, através dessa voz interior, né, nós temos uma percepção mais verdadeira do que é aquilo que está sendo falado. Então, por exemplo, aquela ideia que a gente não estava conseguindo ter na operacionalização, né? Quando o universo se comunica conosco e nós não ficamos processando, mas por que é aquilo, né? Será que vai dar certo ou não, né? A partir do momento que a gente deixa de lado essa racionalização e ouve de fato, e tem essa sensibilidade de ouvir aquilo que vem desse interior, né? Através do cósmico, aquela é a verdadeira intuição, aquela é a verdadeira voz, né? É a voz sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum corte, né? Sem nenhum paradigmas sufocando aquilo. Bom, quando essa voz se expressa, né, nós possuímos uma tendência de abafá-la, pois uma vez que nosso campo sensorial lógico não consegue imediato explicá-la, demoramos para dar sentido a essa voz, ou, por muitas vezes, abortamos, deixando de experienciar situações, saídas, iluminações e livramentos. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, né? Às vezes, o universo se comunica conosco, né, ou através de nós, só que nós vamos questionar, né, nós não entendemos algumas coisas, né, nem tudo é tão perceptível e explicável, e aí a gente não entende como aquilo se originou, e aí o que a gente faz? A gente começa a abafar aquilo. Será que isso é verdade? Será que realmente vai dar certo? Né? Será que realmente o Espírito Santo, o universo, o Uno, o cosmos, realmente está falando comigo? Né? É tão diferente daquilo que eu pensava, né? É tão diferente dos meus costumes, né? E a gente acaba abafando aquela comunicação, muitas vezes. Né? E aí esse processo da vocalização, que você faz todo o trabalho na glândula pineal, que você começa a liberar esses hormônios, né? Ou, né, pensando ainda no campo psicológico, né, que você começa a deixar de trabalhar com o seu meio lógico cartesiano e começa a ser mais sensível àquilo que o universo está falando com você. Tá? Aí fazendo uma ligação com o meio físico, né, esses hormônios, serotonina e melatonina, né, depois, né, quem tiver um conhecimento maior, né, sobre medicina, né, pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas esses hormônios são hormônios que estimulam o prazer, a sensibilidade, ou seja, nos deixa um pouco mais sensíveis, né, daquilo que a gente está tendo contato no externo, né, no ambiente. Então, quando a gente está um pouco mais sensível em relação ao mundo aparente, né, nós começamos a ouvir, né, aquilo que é
espiritual, aquilo que é de outra dimensão, enfim. Bom, aqui, Salomão, vou falar um pouquinho agora, vou explicar um pouquinho a intuição, pensando um pouquinho aqui pelo lado ocidental, tá? Vou utilizar aqui uma viés do cristianismo. Salomão, ele corrobora com esse entendimento da intuição, pois o discernimento das coisas, que é essa intuição, e a gente vai ver como ele fala isso, é dada exclusivamente pelo divino, através da sua sabedoria, ou seja, o universo comunicando conosco. Bom, Salomão, né, ele foi um dos maiores reis citados na Bíblia. Ele foi provido de muita riqueza, conhecimento, além de sua influência. Ele escreveu um livro intitulado, né, Provérbios, né, um livro bem difundido, acho que a maioria, ou quase todo mundo já ouviu falar. Esse livro, né, no capítulo 2 e versículo 6, ele tem um versículo que fala assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria de sua boca. É quem dá sabedoria, perdão. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A Bíblia, né, o cristianismo, não sei se vocês perceberam, ele acaba desculpa a expressão, antropoformizando, né, Deus, né, antropomorfizando Deus. Então, mas isso é necessário, porque apesar dela fazer essa antropomorfização, essas são fundamentais e importantes para que as pessoas comuns daquela época, né, que estavam ouvindo no contexto histórico ali da composição do cristianismo, elas conseguissem entender aquilo que estava sendo explicado, né? Poxa, Deus, né, o universo não tem boca, né, física, né? Mas, enfim, para aquele momento, né, era uma forma de aquelas pessoas discernirem o espiritual, né, através do meio sensorial, né, que lá na Bíblia, né, no contexto cristão, eles chamam de parábolas. Então, precisou criar essas parábolas, né, essa antropomorfização, para que as pessoas conseguissem entender. Mas se a gente analisar aqui, ó, esse versículo, né, essa fala do Salomão, é uma fala totalmente esotérica, uma fala totalmente mística aqui, né? Pois o universo, né, o Senhor, o divino, o eterno, é quem dá a sabedoria, é quem dá o conhecimento, é quem fala, né, de sua boca, né? E essa boca não é a boca física, né? Não é uma fala mandatária, né? É aquele elo de comunicação, né? Esse elo de comunicação, pensando aí pelo lado do Rosa Cruz, é a centelha divina, é o Espírito Santo, é parte do todo que habita em nós, e através dessa boca, desse elo de comunicação, né, quando nós não abafamos, né, essa voz, é onde vem o conhecimento e o discernimento. Então, muitas coisas que a gente não sabe explicar, ou até percebe, né, e às vezes a gente duvida se aquilo vai ou não dar certo, mas que quando a gente experiencia, quando a gente dá ouvidos a essa voz, experiencia aquilo, a gente percebe que aquela voz é a voz do discernimento, é a voz do conhecimento. A gente vê que aquilo realmente faz sentido, né? Então, né, pois o universo é quem dá essa voz, essa intuição, essa sabedoria, né? Através do seu elo de comunicação, que é esse espírito que habita no ser humano, que habita em nós. Bom, a Blavatsky, no livro A Chave para a Teosofia, ela exemplifica também, no texto aqui que eu vou ler abaixo. Nesse livro tem um jogo, né, alguns jogos de perguntas e respostas muito interessante. E tem uma das perguntas que fala assim, né, mas não existem meios de comunicação entre a consciência ou a memória espiritual e a humana? Ou seja, tem como, né, fazer essa comunicação, né, essa conversa que o Salomão falou aqui no slide anterior, né, existe uma forma de se comunicar com o meio espiritual? E aí o teósofo ele responde aqui, né, lógico que há,
mas jamais foram reconhecidas pelos modernos psicólogos, né? Dos psicólogos da época da escrita do livro, né? Lógico, muitas pessoas, né, já tinham esse conhecimento, né? Mas a maior parte dos psicólogos, né, pensando aí em uma linha mais clínica, né, não dariam um aval para esse tipo de pensamento, né? Então, só voltando aqui, tá? Lógico que há, mas jamais foram reconhecidas pelos modernos psicólogos. Aqui você atribui a intuição à voz da consciência. Então, aqui a Blavatsky, ela está corroborando também, né, dizendo que a intuição nada mais é do que uma voz da consciência, né, uma voz que vem do divino, uma voz que vem do todo, né? Eu peguei um artigo, né, e eu vou compartilhar aqui, que é um artigo do site do Grande Oriente do Brasil, tá? Que é uma aplicação para a maçonaria, né? Uma aplicação maçônica. Esse artigo é A Intuição e o Instinto, uma breve reflexão para aplicação. Tá? A intuição, para ser definida como o ato, pode ser definida, né, como o ato ou a capacidade de pressentir fatos ou acontecimentos. Na verdade, a intuição funciona como uma verdadeira e potente antena que capta as informações através de símbolos ou sensações. Segundo Einstein, um dos maiores físicos de todos os tempos, as verdades mais elementares do universo somente são alcançadas através da nossa intuição. Olha só que forte. Nessa linha de pensamento, outros estudiosos do assunto consideram que a faculdade intuitiva não pode ser analisada sob o ângulo racional, uma vez que transcende a razão humana, isto é, vai além de sua dimensão. Ou seja, mais um material, né, mais uma outra linha, né, filosófica, que mostra para a gente que essa intuição, essa voz, essa experiência, ela transcende o campo material, né? Aqui o escritor ele fala que é de outra dimensão, né? Essa outra dimensão pode ser espiritual, né? Enfim, metafísico. É algo que vem de fora, tá? E esse de fora a gente está concluindo aqui, né? Que é esse todo, esse espiritual, né? Que está habitando em nós, né? Bom, durante essas falas anteriores, nós discorremos através de vários pontos de vista: científico, místico, espiritual e filosófico. Que a intuição ela é uma sabedoria que transcende a lógica, mas que parte do nosso interior. Ou seja, ela é uma sabedoria, a intuição é uma sabedoria, ela é um conhecimento, ela é um conhecer, né, que vai além, né, ou que está fora do nosso campo sensorial, mas que parte do nosso interior, tá? E esse interior é aquilo que comunica com o todo. Então, daí se dá esse tema, essa temática, né, a intuição, a sabedoria íntima, né, é o conhecimento interno. E esse interno, mais uma vez, né, não é que está necessariamente fisicamente dentro de nós, mas que faz a intersecção conosco, né? É a habitação do divino através de nós. Então, quando a gente dá atenção, quando a gente dá um aval, né? Quando a gente ouve e não aborta essa voz, nós temos ali a intuição, essa voz da consciência, né? Como diz a Blavatsky, que se expressa, né, e realmente dá um caminho, né, uma direção, dá um parâmetro melhor para aquilo que a gente está, enfim, vivenciando naquele momento, né? Seja a iluminação, seja a saída, seja, enfim, qualquer que seja o direcionamento. Então, a intuição ela é uma sabedoria interna. Bom, pessoal, é isso, tá? Obrigado pelo tempo que vocês dispuseram para ouvir um pouquinho, né, desse trabalho. Agora, para mim, seria um prazer enorme poder ouvir vocês, né, falando um pouquinho mais, né, de acordo com a experiência de cada um,
um pouquinho mais sobre o que vocês entenderam, sobre o que vocês pensam, sobre o que vocês acham aí sobre a intuição. Então, namastê, né? E que o Eterno aí abençoe a vida de todos. Bela, com você.